Jesus então manda mais uma vez aqueles discípulos voltarem para o mar, agora lançar aquelas redes. Agora então os discípulos eles estão observam, ouvem a voz do Senhor e vão em direção ao mar e lançam a rede. Aonde a Bíblia diz que agora eles pegam uma quantidade imensa de peixes. Aonde então Pedro, então olhando para Jesus, Jesus disse: Jesus, eu não fui digno. Jesus, quem sou eu? Agora Jesus disse: Pedro, a partir de hoje tu não é mais pescador de peixe, Pedro. Agora hoje tu serás pescador de homens. Então agora começa o ministério de Pedro, aonde Pedro era um homem pescador. Aleluia. Agora então o Senhor ele escolhe um pescador. Olha aí, Deus. Para agora ser pescador de homens. Ou Glória seja, a Deus. Pedro continua pescando, mas agora ele pesca almas. Que agora então Pedro então começa a seguir Jesus. E assim como eu e você, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E agora Jesus começa a fazer promessas a Pedro. Agora chegou o momento de Jesus começar a dizer: Pedro, me segue que eu vou honrar-te. Glória a Deus, Pai. Então vai dizer então que chegando em Mateus 16, vai dizer então que Jesus então ali ministrando, vai dizer então que Jesus para os discípulos e pergunta aos discípulos: Aleluia! quem sou eu para vocês? Glória a Deus! Olha aí, Deus. Aleluia. Agora os discípulos dizem: meu Senhor, muitos dizem que tu és Elias, tu és Moisés, tu és João Batista. E Jesus pergunta para eles: mas para vocês quem eu sou? Para você quem eu sou? Olha aí, Deus. Agora Pedro então olha para Jesus e diz: Jesus, tu és o Filho de Deus, Aleluia. tu és aquele que veio nos trazer a boa notícia. Agora então Jesus diz para Pedro: Pedro, saiba que não foi o homem que colocou no seu coração, mas foi o próprio Pai a qual disse no seu coração. E agora Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, pois tu és pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Sua glória. Agora eu quero que você entenda esta noite de um homem a qual só vivia para trabalhar. Agora Jesus o chama, o escolhe, e agora então Jesus o faz promessa dizendo: Pedro, sobre ti as portas do inferno não prevalecerão. Ei Pedro, sobre ti a minha promessa está ligada. Ei Pedro, sobre ti eu vou edificar a tua casa. E nesta noite também é assim. Deus está dizendo: ei igreja, sobre ti as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aleluia! Aonde, como diz ali em Salmos 91, pode se levantar 1000, 10 mil, 20 mil, não importa quando levantar contra você, vão cair. É, Deus, olha aí, ó. E agora Pedro então está com seu coração ardente, porque agora Pedro começa a receber promessas. E eu e você sabemos quão maravilhoso é quando Deus usa um vaso e começa a falar coisas boas para nós. Pastor, é tão lindo quando estamos sentados e Deus levanta e diz no vaso: ei filho, vou eu te usar, vou eu te exaltar, vou eu fazer isso. O nosso coração chega a queimar. Olha aí, Deus. E agora Pedro está desta maneira. Então eu disse então que Jesus ali ministrando, passa-se alguns anos, aonde Jesus ele veio para entregar a sua vida. Jesus ele veio para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Glória a Deus! Porque Aleluia! o salário do pecado é a morte, e ele veio pagar esse alto preço. Ele veio como um cordeiro mudo, assim como diz lá em Isaías 53. E nele não havia formosura, não havia beleza, nada. E agora Jesus então entendendo o seu chamado, para dizer então Jesus então se aproximando da última ceia. Agora Jesus ele tem uma conversa com Pedro, dizendo: Pedro, meus dias estão se findando. Pedro, está chegando o momento do Filho do Homem ser entregue, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Agora Pedro então diz: meu Senhor, eu vou contigo até o fim. Pai, eu morro contigo se preciso for. Jesus, não importa o que aconteça, eu vou te servir. Meu Pai, pode se levantar, mas eu vou te servir, não importa o que aconteça. Ainda que me matem, eu vou até o fim contigo. Aleluia! Jesus então, aleluia, diz: Pedro,
Satanás pediste para se andar contigo, mas eu roguei pela sua vida. Mas em Mateus, em Marcos, vai dizer que essas palavras Jesus diz de uma forma diferente. Vai dizer então que Jesus, olhando para Pedro, Pedro diz: Pedro, sabe que ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. Olha aí, Jeová, ó. Antes que o galo cante, tu me negarás. Agora Pedro fala: Senhor, não vou te negar. Senhor, eu vou contigo até o fim. Senhor, não importa o que aconteça, eu vou te servir, eu vou te adorar ainda que me mate. A minha vida é tua. Jesus disse: não, Pedro, sabe que tu vai me negar. Olha aí, Deus. Porque está escrito que o bom pastor será retirado e as ovelhas estarão perdidas. Mas ao terceiro dia ele vai voltar e vai buscar de novo as suas ovelhas. Pedro, então, não entendendo essas parábolas, porque agora Jesus está orando no Getsemane, aonde eu e você entendemos, sabemos a história, aonde Judas agora se aproxima do Messias, aonde com um beijo ele o entrega. Agora Jesus, ele passa pela maior dificuldade. Jesus agora ele passa pela maior provação que alguém pode passar. Jesus é cuspido, é chicoteado, é torturado. Jesus agora ele está ali passando por um momento que eu e você não conseguiríamos passar por isso. É, Deus, olha aí, ó. Porque esse tempo atrás eu fui andar de moto e aí eu fui bater o pezinho da moto, ela escapou e bateu direto no meu tornozelo, na minha canela. Eu fiquei ali segurando e pensei na hora: nossa, Senhor, agora imagina o Senhor sendo chicoteado. É, Deus. Às vezes quando nós batemos o nosso dedinho já ficamos doidos. Quando acontece algo, quando queimamos a mão uma coisa, já ficamos malucos. Agora imagina Jesus sofrendo, levando chicote, pisoteado, levando soco na cara. É, Pai. E mesmo assim nada saiu da sua boca. É, Deus, olha o mistério, hein, Jeová. Ele passou tudo isso pela minha e pela sua vida. Ele foi humilhado, foi transpassado. Mas Jesus disse que para Pedro: Pedro, antes o galo cante, tu me negarás. E agora Jesus então, ali passando por essa dificuldade, agora vai dizer então que os perseguidores de Jesus agora montam uma fogueira. Agora aqueles que perseguem Jesus montam uma fogueira. E agora Pedro ali então, olhando Jesus de longe, observando o que estava acontecendo. Agora Pedro ele se assenta na fogueira, junto com aqueles que queriam perseguir Jesus, junto com aqueles que estavam tramando contra Jesus. Agora Pedro, quem sabe Pedro ele nem pensou, nem raciocinou. Então ele senta e começa a olhar para Jesus, começa a ver Jesus de longe. Agora diz que uma mulher então se levanta e diz: ei, tu não és aquele que andava com Jesus? Ei, tu não é aqueles que estavam falando com Jesus de atrás? Ei, tu não é aquele que Jesus disse: ei, lança a tua vara, o primeiro peixe que tu pegar, tu pega a moeda e paga a minha dívida, é tua. Tu não és aquele homem? Agora Pedro começa a dizer: não sou eu, é outro homem. Mais uma vez: ei, tu és sim, tu és Pedro, tu és discípulo. Não sou eu. E agora Pedro nega Jesus pela terceira vez. Agora vai dizer então que quando Jesus olha para Pedro, aí vai dizer então que o galo canta. Mas este galo a qual canta, aleluia, naquela época havia tropas, no caso de Israel estava sob o comando do exército romano, aonde havia turnos. E quando um turno mudava para o outro, para vir outro exército, se chamava canto do galo. Agora os soldados estão trocando de turno. E quando acontece essa troca de turno, que é o canto do galo, agora quando Pedro começa a olhar para Jesus e o galo canta, ele olha, se arrepende. Agora Pedro
começa a olhar para as promessas, dizendo: para mim acabou, já não tem mais o que eu fazer. Aquele homem que tinha promessas, aquele homem a qual Jesus me levantou, a qual Jesus disse: ei, fique firme. Agora Pedro nega. E agora Pedro então pensa que a promessa acabou. Agora Pedro pensa que a aliança está quebrada. Agora Pedro, por causa de um pecado, de um erro, ele pensa que já não tem mais jeito. Assim também é nos nossos dias. Sabe as promessas que Deus te fez? Sabe as alianças que Deus te fez? Começa a lembrar esta noite as promessas que o Senhor te fez. Aleluias. Começa a raciocinar as promessas a qual Deus te levantou. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que nesta noite você comece a voltar à tona as promessas que Deus te fez. Olha aí, papai. Sabe, as promessas a qual você, quem sabe, tem colocado guardado numa caixinha. Aquelas promessas a qual você tem falado: ei, já não tem mais tempo, já não tem mais jeito. Sabe aquelas promessas, aqueles sonhos a qual você tem guardado, dizendo: já não pode mais realizar. Quem sabe por causa que você errou, você falhou. Quem sabe você cometeu algo e você diz: ei, para mim já não tem mais jeito. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu passado me condena. Não, isso é coisa do diabo. Agora começa a lembrar as promessas, porque agora Pedro, ele se esquece das promessas. Pedro, ele se esquece da aliança. Agora porque ele errou, agora porque ele falhou, agora porque ele negou. Quantas vezes nós negamos Jesus? Meu Deus, olha aí, ó. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram mais vezes. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. Não somos perfeitos, somos falhos. Sabe, a Bíblia nos diz que nós temos que ser santo porque Ele é santo. E quantas vezes eu me parava nessa palavra e falava: Senhor, como eu posso ser santo? Como eu posso ser santo contigo, sendo que eu falho, sendo que eu sou isso, que eu sou aquilo? Mas em uma caminhada eu fui entender que ninguém é perfeito, ninguém é santo. Mas a palavra santo significa aquele que se limpa. Olha aí, Deus. Você pode pecar, mas você está sempre se limpando. Então isso é ser santo. É você errar, mas você saber que você pode recorrer a um advogado, ele pode te perdoar. Aleluia. Porque o cair é do homem, todo mundo pode falhar. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher, ninguém aqui vai ficar firme para sempre, ninguém aqui vai ser um super-pastor. Às vezes, pastor, não dá um desânimo, às vezes. Às vezes dá vontade de: hoje não vou para a igreja, hoje eu estou cansado, a prova foi dura. É porque é normal, é da carne fazer isso. Porque a Bíblia diz que o Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é normal a carne sentir isso, é normal a carne falhar. Mas agora Pedro então, ele esquece das promessas, ele se esquece da aliança. E agora você lemos em João 21, agora Pedro olha para os discípulos e diz: ei, vamos pescar, porque Jesus morreu, a promessa acabou, não tem mais o que eu fazer. Agora Pedro, ele volta a praticar aquilo a qual Jesus tirou lá de trás. Agora, porque ele quebrou, porque ele errou, Pedro agora está querendo voltar para trás. Quem sabe esta noite, quem sabe algo aconteceu com você, provas, lutas, dificuldades, eu não sei o que acontece no seu dia a dia, mas agora você está como Pedro. Quem sabe já bateu a vontade de querer voltar para trás, querer voltar da onde Deus te tirou. Agora você quer voltar, você quer retroceder.
Porque para você a promessa acabou, para você a aliança já não existe mais, e agora você está querendo voltar como Pedro. Pedro então ele decide voltar. Pedro então decide voltar para onde Deus o mandou, a ser um pescador. E agora Pedro então ele chama os seus irmãos, seus amigos, ei, vamos pescar, porque para mim já deu, não tem mais o que eu fazer. Então ele volta a pescar. Agora vai dizer então que quando eles passam a madrugada inteira e nada apanha, e a cena se repete mais uma vez. Mas agora acontece algo, a qual amanhece o dia. Agora, depois da ressurreição, Jesus começa a aparecer aos seus discípulos. E agora, enquanto Pedro, os seus irmãos estão pescando, nada apanharam a noite inteira. Agora Jesus aparece na beira da praia. Os discípulos então não o reconhecem. Jesus diz: ei amigos, tem alguma coisa aí para eu comer? Eles não reconheceram Jesus. Eles dizem: Senhor, meu amigo, não tem nada, porque não pegamos nada. Jesus então diz: ei, lança a rede do lado direito. Agora eles lançam a rede. E a Bíblia diz então que eles pegam 150 peixes grandes. E agora vai dizer então que João, ele olhando para a praia, vai dizer que ele reconhece Jesus. Agora vai dizer então que João diz para Pedro: ei Pedro, sabe quem está lá? É Jesus. Agora vai dizer que Pedro então, ele se veste porque ele estava nu. Ele se lança em direção a Jesus Cristo. Ele não espera o barco se aproximar, mas ele se lança em direção ao nosso Senhor. Aleluia! E agora os outros companheiros também se aproximam no barco. E agora Jesus então, conversando com os discípulos, agora Jesus ele monta uma fogueira. Agora Jesus ele monta um outro cenário, aonde eu quero que você entenda, aonde um cenário de vergonha para Pedro, um cenário de desonra para Pedro, um cenário que para Pedro já era, aonde Pedro estava em uma fogueira com caluniadores, aonde Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora Jesus então aparece para Pedro, e agora Jesus ele monta uma fogueira, olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Deus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, apacenta as minhas ovelhas. Repetindo-se mais uma vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro olhando para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Agora eu quero que você me entenda. No lugar de vergonha, no lugar de desonra, de uma fogueira, agora Jesus monta um outro cenário dizendo: Pedro, Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! aonde foi a tua vergonha? Aonde você achou que já era? Aonde você achou que a promessa estava acabada? Hoje estou montando um novo cenário. Glória Estou a restaurando tuas Deus! promessas mais antigas. Ei Pedro, Aleluia! você achou que você ia morrer. Ei Pedro, você achou que já tinha acabado, mas agora estou mudando. Agora estou restaurando as promessas, Pedro. Aleluia! Aleluia! Não sei se você está entendendo esta noite, Glória a Deus! Aleluia! mas hoje é a noite de Deus restaurar as promessas. Glória! Glória a Deus! Hoje é a Aleluia, noite que Deus! Deus está restaurando a promessa na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! A promessa que um dia para você morreu. A promessa que um dia você enterrou. Hoje Deus está desenterrando, dizendo: ei, ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia! Deus! Ainda há esperança. Glória a Deus! Glória! Ainda há esperança. Glória a Deus! Entenda. Eu posso prometer algo para você e eu posso não cumprir.
Eu posso te fazer uma promessa e posso esquecer da promessa. Mas o meu Deus diz que Ele nunca se esquece da promessa que Ele fez. É, Deus. Ele nunca se esquece da aliança que Ele fez. Aleluias. Você acha que Ele se esqueceu da sua promessa? Aleluias. Você acha que Ele se esqueceu da sua aliança? Não, Ele não esqueceu da sua promessa. Ele não esqueceu da sua aliança, pelo contrário. Glória a Deus. Aleluia. Hoje Ele está te renovando. Aleluia. Hoje Ele está te capacitando, dizendo: ei filho, ei filha, não temas, Glória a Deus. Aleluia. porque agora eu estou indo contigo. Aleluia. Meu Deus. Agora eu estou indo contigo nesta batalha. Aleluia. Porque às vezes é tão difícil achar uma saída quando há uma escuridão. Às vezes é tão difícil acreditar na promessa quando as nossas mãos não alcançam. Porque é tão legal Deus fazer promessas, porque todos nós temos promessas. Pastor Márcio é o cara que tem mais promessas nesse lugar. Glória. Glória a Deus. Pastor Márcio, eu costumo dizer: eu não sei pregar, mas quando o homem prega, você vê que tem intimidade. É, Deus. Quantas vezes nós falamos isso: Senhor, eu não sei fazer, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei me pronunciar. Mas entenda, se Ele te chamou é porque Ele já te capacitou. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Deus, Ele não vai te chamar para Ele te capacitar, não. Ele te capacitou antes de te chamar. Aleluia. Ele vai dizer Glória. em Jeremias, dizendo: ei Jeremias, antes que você nasceste, eu já te escolhi, Aleluia. eu já te formei, eu te levantei como profeta sobre essas nações. Entenda? Glória. Antes de Jeremias nascer, a promessa já estava feita. Glória a Deus. É Deus. Então entenda, a promessa na sua vida já tinha sido formada. Aleluia. Porque sabe, Glória a Deus. ela ainda não se concretizou, ela ainda não se realizou. Mas hoje é noite do ferrugem ir embora. É. Aleluia. Hoje é a noite de você pegar a promessa e dizer: Senhor, eu ainda acredito. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu ainda creio que a tua promessa pode se cumprir. Aleluia. Sabe? Quando eu era mais novo, quando eu era molecão, né, todos os rapazes tinham desejo de ser jogador de futebol, ter carro, ter moto, ter um carro novo. Quem que não quer um carro novo, uma moto nova? Todo mundo quer. Eu também queria, mas havia um desejo que era muito maior no meu coração do que esses. Porque eu cresci em um lar evangélico, desde os meus 10 anos. Minha mãe começou a frequentar a igreja, então de lá para cá eu comecei a servir Jesus. No começo eu ia arrastado, se eu não ia eu apanhava. Minha mãe puxava pelas orelhas e falava: não, você vai. Aprendi. Foi difícil, foi, mas com o tempo eu aprendi a amar esse Jesus Cristo. Aleluia. E ali, quando eu comecei a buscar, eu comecei a ministrar as palavras. Eu lembro que nos meus pensamentos, o meu maior desejo era eu estar ministrando e as pessoas falarem: mas aí pastor, o que eu tenho que fazer? E eu ali na frente dando conselhos. Então o meu sonho era ser pastor. E ali, quando eu colocava um terno, as pessoas: ei pastor. Só que eu não era pastor, sempre fui da igreja. E ali Deus começou a abençoar, Deus começou, o pastor Antos me ungiu a diácono. Só que aí depois de um tempo eu me afastei. Eu me casei em 2016. E ali tinha 21 anos, minha esposa tinha 19. E ali nós nos casamos. Quando se passou um ano, ela tentou engravidar, porque todos nós sabemos que o maior sonho de uma mulher é ser mãe. O sonho de uma mulher é ser mãe. E ali ela sonhava em ser mãe.
Então ela parou de tomar remédio e ficou tentando, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E nesses 4 anos eu sempre dizia: ei, estou gerando, eu vou te dar, vou eu formar, vou eu estou preparando. Mas a promessa nunca vinha. Parece que a promessa, porque existe uma frase para nós crentes que é: parece que no mundo é tão fácil. Parece que para eles acontece tão fácil, mas para nós é tão difícil. Para nós parece que as coisas demoram a acontecer, e no mundo parece que é tão fácil, eles não sei o que acontece. E aí então, quando deu uns 4 anos de casado, a minha esposa então ela decide se afastar. E ali só eu permaneci na igreja. Não foi, e ali eu me afastei. Não foi a minha esposa que me tirou da igreja, mas eu observando o que estava acontecendo. Porque eu cresci num lar onde eu acreditava que depressão era frescura. Depressão era você orar que passava. Eu cresci num lar que ansiedade, depressão era potestades, demônios que você orava e passava. Então a minha esposa começou a entrar nessa fase de ansiedade, depressão, porque ela queria engravidar e não conseguia. Só que eu aprendi de uma forma que depressão não é assim que se resolve. Eu havia noites que ela chorava, ficava como uma criança. Às vezes ela falava que queria se matar, ouvia vozes dizendo: ei, tira a sua vida. E ali, de tanto eu ouvir essas coisas, eu me entristeci e me afastei da presença do Senhor. Saí da promessa. E Deus dizia: ei, a promessa vai se cumprir. E eu me afastei. E ali fiquei 2 anos e meio fora da igreja. Eu sempre fui muito fã de Dragon Ball. Só que aí quando eu me afastei, eu comecei a fazer tudo o que eu tinha desejo. Fiz uma tatuagem do Gohan. Comecei a beber, comecei a fumar vapor. E ali, certo dia, nós fomos em um parente da minha esposa, morava lá na Zona Sul. E ali nós fomos para lá, minha sogra tinha um tipo nessa época. E aí nós fomos para lá, voltamos, já era cedo, eram 6 horas da tarde. E ali, o carro ele não tinha farol, também não tinha o limpador do para-brisa, estava no tranco. Então por isso que nós voltamos às 6 da tarde, porque se por acaso anoitecesse, como é que você ia andar na rua? Eu tinha tomado um monte, então eu falei: vamos embora, porque... Só que antes disso acontecer, minha sogra às vezes ia para a igreja. E ali eu não queria ir, porque eu falava: o que adianta eu ir para a igreja hoje se amanhã eu vou errar de novo? Que adianta eu ir hoje dizendo que amanhã eu vou falhar, então não vou. E um dia falou: Renan, a pastora Mara quer falar com você. Eu falei: não vou para a igreja. Porque eu aprendi que quando nós se afastamos, é difícil da pessoa voltar. Não é fácil. Se a pessoa não tiver ajuda, se a pessoa não tiver alguém que o pegue pelas mãos e diga: vamos, ela não volta. Ela não consegue voltar porque algo prende. Então eu aprendi porque da pior forma que não consegue voltar. Parece que é algo que você não tem força de voltar. Eu queria, mas não conseguia. Faltava algo. E ali então, nesse dia nós voltamos ali. Eu trabalhava na minha antiga empresa, na antiga Dixtoga, agora é Anchor, lá perto de casa. Acordava às 5h30 da manhã, 4h30 da manhã para entrar às 5h30. E ali então chegamos em casa, fiquei com ele até umas 10 horas e fui dormir. Eles ficaram lá até as meia-noite. E ali, quando deu as meia-noite e meia, foram em casa me chamar, que eu moro no fundo da casa da minha sogra. Eu falei: Renan, a sua esposa estava subindo com o carro, ela entrou debaixo do caminhão.
E ali ela foi subir na rua, estava escuro, como eu falei, o carro estava sem farol, estava sem o limpador, estava chuviscando. Ela não viu o caminhão, entrou debaixo. A sorte que era um tipo, porque ele é ferro, então ela não estava muito rápido também. Quebrou um pouco do carro, na parte da minha sogra, do lado de cá. E ali me acordaram e falaram: Renan, o cara do caminhão precisa trabalhar, vai ter que arrumar o carro, o caminhão. E não. Aí minha sogra conseguiu dinheiro de pagar. E aí acalmei a minha esposa. Aí, deitado com ela, ela falou assim: ó, eu nem ia te falar isso aqui, mas faz 4 dias que não desce pra mim. Eu tô com medo de estar grávida. Ali eu, em silêncio, falei com Deus. Falei: Deus, tu conhece a minha história, tu sabe de onde eu vim, porque só quem veio de um lar perturbado, porque amo meu pai, amo minha mãe, só que meu pai sempre foi um cara distante, minha mãe